Meu irmãozinho, parece tão forte, sem reclamar, carrega um fardo tão pesado. Eu com meu pacotinho já perdi meu norte. A trabalhar se nega meu corpo cansado. É só chamar Jesus que ele vem. Divide o peso nosso com ele também. É só chamar Jesus que ele vem. Divide o peso nosso com ele também. É só chamar Jesus que ele vem. Divide o peso nosso com ele também. É só chamar Jesus que ele vem. Divide o peso nosso com ele também. Porque todo pesado ele vai estar muito, né? Para terminar, para deixar pronto para a irmã Valéria, vamos cantar o hino do amor ao próximo? Vamos. Vai ficar todo mundo quente, suado. Quem puxa, puxando. O amor ao próximo é uma casa de amor. Existe paz e café por calor. E a felicidade é alegria nos corações. A eterna alegria. As crianças todo dia. Há um mundo de esperança no olhar de uma criança. O amor ao próximo é uma casa de amor. Existe paz e café por calor. E a felicidade alegria nos corações. A eterna alegria. As crianças todo dia. Há um mundo de esperança no olhar de uma criança. Hoje nós vamos fazer uma sessão extraordinária. Extraordinária com a nossa querida irmã Maria Valéria Montenegro. Joana, Não. Joana, É só pra... Vamos pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe, como sempre, e agradecemos antecipadamente a permissão da espiritualidade para que ela pudesse vir até nós. Muito obrigada. graças a Deus. Palavra, Maria Valéria. Que coisa linda, né? Esse mundo de crianças aqui cantando, a pular. E olha que eu ganhei de presente. Uma pedra. Uma pedrinha rosa. De uma criança. E tudo nos remonta exatamente a todos esses enfeites que estão aqui na sala, que estão na casa de Assunção. Nesse período simbólico, porque todos os períodos de tempo são simbólicos, não existem de fato, não são realidade fática no mundo, mas apenas fazem parte da imaginação coletiva. Essa é a época em que as pessoas se unem simbolicamente na comemoração do Santo Natal. Para onde vai Pedrinho? Em todo o mundo ocidental, aonde a doutrina crística se espalhou, nesse tempo, nessa época, quando se aproxima a data inventada para o nascimento dele, 25 de dezembro, toda a humanidade ocidental, guiada pela vibração crística, procura encontrar exatamente isso, que significa, pois, o colorido das roupas de Papai Noel, mais um boneco da brincadeira de alegria,
que convida todas as pessoas a voltarem ao único estado possível de nos aproximarmos de Deus, que é exatamente sermos crianças novamente. Essas cores lindas, o vermelho, o verde, o dourado, que lembram o ouro que veio de outros planetas trazidos pelo espaço cósmico e desceu na Terra, e por isso os homens são tão impressionados com o ouro, porque ele sobrevive a várias eras geológicas, sobrevive mais do que qualquer outro metal no mundo. Mas o que importa mesmo é a criança. O que nós estamos procurando é a criança, que o menino Jesus simboliza. E quando eu vejo tantas crianças em corpos de pessoas quase velhas, né? Não estou dizendo que ninguém é velho, até porque a velhice é apenas uma concepção também humana, para que nós nos saibamos diferenciar uns dos outros. Dizemos que fulano é mais velho que cicrano, ou Beltrano é mais jovem do que fulano. Mas o que é velhice, senão mais tempo que estamos na Terra? Nós somos apenas crianças que estamos há mais tempo na Terra do que as crianças que acabaram de chegar. E quem são as crianças que acabaram de chegar? E quem são as crianças que nós estamos esperando? Quem será Julián, o netinho de Assunção e Wilson, que está lá na Espanha, dentro da barriga de Janaína? Porque nós já amamos tanto uma pessoa que nem chegou ainda. Como existe um preparo, uma alegria, sem nenhuma explicação lógica ou científica, para a expectativa de uma criança que vem nascer. Não sabemos quem são, mas há dentro de nós essa vontade imensa de receber aquele espírito nascituro que está alguém em algum lugar, em alguma dimensão, e aparentemente está dentro da barriga de uma outra pessoa. E nós nos acostumamos a isso, que é um fenômeno estarrecedor, que é um fenômeno único. Dentro do corpo de uma pessoa nascer uma outra pessoa, e nós aceitamos isso como sendo extremamente natural. E a expectativa de uma criança que vem para o mundo me faz lembrar o poeta Mário Quintana, que dizia: vocês sabem quem são os verdadeiros extraterrestres? São essas crianças que nascem e que as pessoas recebem brincando, rindo, fazendo gracinha, usando uma linguagem tati-bitati, né? Para voltar, tentando se comunicar com esses seres de outro planeta que chegaram muitas vezes rodeados do amor da família, acarinhados, protegidos, e outras vezes não. Nascem sem ser desejados e são abandonados por aí afora, mas são crianças. E todos nós passamos por essa fase, e essa, espiritualmente, é a fase mais preciosa da nossa experiência na terra dos homens. Ora, que coincidência que todas as religiões e todos os profetas e a própria ciência e a própria filosofia apontem simbolicamente a criança como sendo a perfeição. O grande filósofo Friedrich Nietzsche, o alemão, que já nasceu no mundo dizendo e escrevendo no seu tempo, ele vem a falecer no começo do século XX, exatamente no ano de 1900, ele disse: há homens que nascem póstumos, há homens que nascem para não serem compreendidos no seu tempo, porque dirão coisas tão assombrosas e tão verdadeiras, coisas tão impressionantes e tão certas e tão naturais, mas que a humanidade não está preparada para ouvir essas verdades. E assim aconteceu com Nietzsche, que até hoje, 114 anos depois de sua passagem pelo mundo, a sua literatura começa a ser compreendida por uns poucos buscadores que conseguem se alijar do pesado fardo da nossa formatação, daquilo com que fomos ensinados. Até os 7 anos de idade, todas as informações que nós recebemos dos pais, dos avós, das religiões que frequentamos, vão nos moldando como pequenos bonecos. Então nós somente recebemos através desses filtros que são construídos nesses anos. E Nietzsche trazia exatamente coisas que feriam todos esses filtros. Ele vem a nascer na Alemanha e fala coisas muito fortes sobre a natureza humana, sobre a própria construção do cristianismo a partir de Paulo de Tarso, quando ele mostra que a humanidade tornou-se
muito cordeira, muito aceitando com muita tranquilidade o que lhe era dado pelo mundo, sem compreender, simplesmente com medo dos castigos, com medo das punições. Aí está no seu livro Anticristo, e além do bem e do mal, um outro livro de filosofia dele muito linda. Mas para mim, no meu entendimento, no seu belíssimo livro, que parece um livro espiritual, parece um livro bíblico, Assim Falou Zaratustra, em que ele conta exatamente a história de um jovem buscador chamado Zaratustra, que sobe do vale para uma montanha. Novamente, o simbolismo do vale é o mundo onde todos nós estamos, mais ou menos vendo a mesma coisa, mais ou menos no mesmo horizonte. Se nós estamos no mesmo nível, vemos as coisas da mesma forma, com a mesma aparência. A casa, a janela. Mas Zaratustra quer buscar a verdade, quer ir além do conhecimento tradicional, do conhecimento uniforme do mundo, e ele sobe uma montanha. Subir a montanha é ir mais, é ter coragem, é ter ousadia de ultrapassar os limites e as fronteiras que são impostas pela nossa educação, pela nossa religião, pelas tradições. E ele vai muito alto, e quando ele chega lá do alto, imaginemos que do alto, num 100º andar, nós olhássemos, pois, para o vale onde nós vivíamos e estávamos no mesmo nível de todo mundo, e lá do alto a gente olha as pessoas como formiguinhas, como se estivéssemos voando num avião, e tudo parece tão pequeno, tão ridículo, tão minúsculo. E do alto Zaratustra começa a entender o mundo e começa a entender as pessoas, e é iluminado e se sente em plena epifania espiritual, e desce ao vale, e quando ele está chegando no final da montanha, ele encontra até um velho, o simbolismo do sábio, da coruja, da sabedoria, e esse velho diz: o que você vai fazer, Zaratustra, no mundo dos homens, no vale? O que é que você vai fazer? Ele disse: olha, eu vou espalhar o meu conhecimento, a minha sabedoria recém-adquirida. Ele disse: você é um tolo, Zaratustra. Os homens não vão aceitar. Os homens não querem saber de nada maior do que eles mesmos. Eles querem apenas continuar na mediocridade em que vivem, e que de vez em quando a pessoa passe um pano, varra alguma coisa, mas não lhes traga grandes luzes, porque eles se confundem, ficam aturdidos. Eles preferem continuar como estão. Mas Zaratustra insiste e desce ao vale para ensinar aos homens. Na conclusão de Zaratustra há um momento muito bonito, e não é considerado, é um livro de filosofia, é um livro para pensadores, mas no final ele traz uma apoteose espiritual e brilhante, em que novamente vem o tema da criança que nós comemoramos hoje, e ele diz: o ser humano na Terra, em seu aprendizado, passa por 3 fases. A primeira fase é a fase do camelo. Quase todos nós estamos na fase do camelo. Curvamos a corcova, aceitamos tudo, deixamos que coloque-se tudo nas nossas costas, na nossa corcunda, e vamos ali. O camelo mastiga uma longa solidão, e nos tornamos camelo durante muito tempo, aceitando as intempéries, os desmandos, o chicote, até o tempo em que, em pleno deserto, segundo Zaratustra, nós nos transformamos num leão. Mas o que é que um leão vai fazer no deserto? O leão só faz sentido na selva para defender a sua manada, para defender os seus, para batalhar. Mas no meio do deserto, o que nós vamos fazer como leão é a fase da revolta, quando nós tentamos romper exatamente com aquele ciclo da subserviência do camelo. E finalmente, ao momento em que o grande mestre diz: o momento maior, a culminância, a apoteose da sabedoria do homem é exatamente quando ele vira criança. E o simbolismo da criança aí é o auge. Não é a criança pelo tamanho pequeno, não é a criança pela fala de tati-bitati, é a criança pela inocência, pela total rendição.
Vamos imaginar uma criança que até 1 ano de idade a gente coloca em cima de uma parede alta e pede que ela se jogue nos nossos braços e ela se joga. Essa é a confiança absoluta. Muito cedo, cada vez mais cedo, as crianças começam a desconfiar dos adultos. Eu acho que daqui a pouco as crianças de 1 ano não vão mais se jogar nos braços dos adultos, como se jogavam antigamente, até mais velhas. Essa confiança total de que nós fazemos parte dessa grandeza divina que é o todo, que é esse mundo aparentemente misterioso, mas esse mundo que nós compartilhamos uns com os outros. Meus queridos, existem muitos mundos dentro do mesmo mundo. Até a ciência, a física quântica, já defende na teoria das cordas que existe não um universo, mas multiversos que estão aqui no nosso derredor. Aqui conosco existem outras dimensões. Há um grande sábio que eu admiro muito, que é o Barão de Montesquieu, e ele disse uma frase que no século XV encheu o coração dos buscadores e solitários. Por que buscadores? Porque quem procura mais se torna solitário, quem aceita tudo já está dentro da grande massa ou da grande sombra que se arrasta pesadamente. Montesquieu disse: se nós tivéssemos um órgão a mais ou a menos do que temos para aferir a realidade, nós não seríamos quem somos. Mas nós só temos 5 órgãos aferidores. Todos nós, ou quase todos nós, temos os 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. É através desses 5 sentidos, que nós constatamos a realidade das coisas. E essa frase dele mexeu muito com a imaginação de um escritor francês do século XIX chamado Guy de Maupassant, que escreveu um texto muito bonito chamado Carta de um Louco. E nessa Carta de um Louco, ele escreve a um médico, dizendo que depois que leu essa frase de Montesquieu, ele começou a duvidar de tudo que ele conhecia. Ele disse: olha, se nós seres humanos só temos 5 sentidos, se tudo que eu vejo, se o meu olho aferidor apenas vê as coisas através da interpretação da luz, a luz é quem cria o contorno de profundidade, de distância, de aproximação, de cores, de aparências. Então todos nós concordamos que temos essa aparência, que isso é uma sala por causa da definição desse olho. E ele dizia: esse olho falha tanto, porque o nosso olho só tem a capacidade de ver aquilo que é parecido conosco, ou mais ou menos do tamanho do corpo humano. E ele disse: como eu posso acreditar nas coisas se o olho humano chama de pequeno aquilo que é menor do que o corpo humano, e aquilo que é grande aquilo que é muito maior? E ele disse: o olho então nos engana, porque existem aqui mundos microbiológicos, mundos subatômicos que nós sabemos que formatam tudo, mas o nosso olho não pode ver, assim como existem as estrelas, as constelações, as galáxias, outras que nosso olho também não consegue alcançar. E ele começa a dizer: isso para mim, esse é o momento mais bonito da fala, quando o autor diz: então nós temos o ouvido, mas o ouvido nos engana ainda mais que qualquer outro órgão aferidor, porque a natureza é muda. Ninguém nunca pensa nisso, né? A natureza é muda. Esse som só existe para cada pessoa, individualmente, dentro de nossa cabeça. Isso é o que a ciência diz. Através de um ruído, isso produz uma vibração. A vibração é invisível aos nossos olhos, mas ela produz uma ondulação. E essa ondulação, quando chega ao tímpano humano, no curto trajeto do tímpano até o cérebro, ela produz esse fenômeno maravilhoso que é o som. E então o autor fica impressionado, como diz: então, como a natureza é muda, o som só existe dentro da nossa cabeça, nós produzimos através da audição
essa coisa maravilhosa, essa arte sublime, que é a música, que tanto é etérea e espiritual, como é matemática e perfeita. E começa a enumerar os outros sentidos para mostrar da nossa pobreza, para aferir a realidade como ela é. Que coisa boa que na doutrina espírita nós tenhamos a capacidade de compreender que existem outras dimensões, existem outros públicos invisíveis aos olhos de muitos, como nunca foram invisíveis aos meus olhos. Eu sempre fui tratada como uma pessoa diferente. E na minha infância primeira, é muito comum que as crianças digam que estão vendo seres que os outros não estão vendo. Existem sempre aqueles chamados amigos imaginários, mas é a própria educação quem, a partir do momento em que a criança vai para a escola, a educação diz, olha, é imaginação. E começa a confundir a imaginação com a mentira. E a criança começa a ter medo de dizer aquilo que ela está vendo. E eu não perdi esse medo, isso assustava muito as pessoas, porque eu tinha tanta certeza do que via e narrava o que eu via com tanta certeza, que as pessoas começavam até a ter medo, né? Eu vou contar a vocês algumas passagens que, agora que eu estou envelhecendo, eu estou perdendo a censura que me foi dada no passado. Eu tinha 6 anos de idade, estudava no colégio interno em Natal, e via muitos espíritos nesse colégio, o Colégio das Neves do Alecrim. E via muito, e contava para as freiras, e as freiras acreditavam, até porque elas achavam que eu era santa. A santinha, minha santinha. Mas ao mesmo tempo as freiras se assustavam, tinham medo, muito medo, né? E a minha tia freira, a irmã Clemens, ainda viva, ainda mora em Natal, ela então me proibia de contar essas coisas. Mas como criança, eu não me incomodava muito com algumas proibições da tia freira, né? E uma manhã, todas as manhãs, muito cedo, eu ia para a capela do colégio assistir a missa, que na época o Monsenhor Nivaldo Monte, que era o arcebispo do Rio Grande do Norte, celebrava. E eu ia muito para lá. Ia sempre, ia muito cedo. Isso lá é hora de criança acordar, 6 horas da manhã, e às vezes eu ia de camisola. Saía do internato de camisola. Eu já era vista como um ser alienígena, né? E as freiras não diziam nada. Não, ela chegou aqui, pode ser alguma coisa. Aí quando finda certa manhã, uma dessas cerimônias, aí o Dom Nivaldo me chama para a sacristia, onde a minha lembrança, a minha memória é perfeita até hoje, que havia uma enfermeira chamada Irmã Adelina, que aplicava uma injeção. Uma criança, nos anos 60, vendo alguém tomar injeção, se impressionava muito, eu não perdi essa aplicação. E nesse dia, Dom Nivaldo disse, Valerinha, vem cá. Minha filha, o que é que você vê tanto? Por que você vem tão cedo para essa missa? Mas você não é obrigada, interna vem para a missa obrigada, né? Eu disse, porque eu acho muito lindo que o senhor e aquele padre careca ali diz. Aí ele, padre careca, com muito cuidado, o padre careca está dizendo o quê? Que eu não estou ouvindo bem? Aí o padre careca vai entrando na sala e começa a me falar uma outra língua. E ele diz, repita devagar. E eu vou repetindo, sílaba por sílaba. Só muitos anos depois eu fui saber que é uma frase em latim, quando eu fui estudar direito. E quando eu termino essa frase, Dom Nivaldo Monte cai um pranto enorme, me abraça e diz, Valerinha, esse que você está vendo foi meu irmão, Padre Monte. Ele morreu muito antes de você nascer. E nós dois, no seminário, quando estudávamos juntos para ser padres, às vezes tínhamos dúvidas sobre a vida depois da morte, a continuidade dela, até porque era proibido falar muito sobre isso no seminário, e nós combinamos uma frase, e era essa frase. E nós dissemos um ao outro, quem foi embora primeiro, procure uma pessoa que tenha um terceiro olho, e através dessa pessoa diga essa frase para dar certeza que a vida continua. Para ele, com certeza. Foi um momento muito forte, né? E para mim foi também porque pela primeira vez alguém me disse, olha, isso que você vê, nem todo mundo vê. Ele teve aquele cuidado pedagógico. Não conte o que você vê para todo mundo. Eu devo ter perguntado com os olhos, para quem eu conto, né? Aí ele foi dizer, especialmente não conte para sua tia freira, né? Nunca contei para minha tia freira, né? Algum tempo depois
depois, como minha mãe se impressionava com as coisas que eu dizia, eu comecei a contar para ela. E minha mãe era muito católica e tornou-se espírita por causa da minha mediunidade. Até meu pai dizia que minha mãe era espiritólica, porque ela nunca conseguiu deixar de ser católica e fazia um mix da religião. Mas essa postura, esse momento, a menina que me deu a pedra, o fato de sermos crianças que estávamos aqui a cantar e a pular e a lembrar, que remonta ao menino Jesus, é porque a criança é a coisa mais comovente do mundo. Não há como não se comover com um filhote de ser humano. Todos os filhotes são bonitinhos, e todos os outros animais, mas não existe nenhum filhote tão indefeso quanto o filhote humano. O filhote humano não pode fazer nada. Se você deixar no chão, as formigas devoram, os bichos comem, ele não pode se defender. E no entanto, dos olhos eles falam. Estou lembrando do Edinho, teu menino, que com 4 meses já parecia que ele queria levantar da cama e começar a vida e já entrar na luta e já pegar um avião e sair desafiando o mundo. Estamos prisioneiros no corpo de uma criança. Então os espíritos ficam tanto quanto entorpecidos, até que com 3 anos no corpo começam as nossas memórias. Eu não sei quando são as memórias de cada um. Eu costumo trabalhar isso com os meus alunos para lembrar qual é a sua primeira memória no mundo. Quando você começa a ver os primeiros personagens, as primeiras falas, os primeiros sonhos, isso tudo é muito importante. E a partir de então nós começamos a atuar no mundo, a virtuar, a fazer o nosso papel e começamos a conquistar ou não aqueles que estão em nosso redor. Eu digo muito e escrevo sobre isso, que quando nós somos crianças, se nós formos amados, ou se nós acreditarmos que fomos amados, isso é mais importante, ninguém nos segura. Nosso espírito já está preparado para tudo. Esse entendimento na infância de que estamos protegidos, amados, mesmo que não tenhamos bons pais ou mães, ou tutores, ou cuidadores, mas essa sensação de plenitude, ela é mais importante que tudo. Vocês sabem que eu faço uso da poesia para ensinar aos meus alunos conteúdos de natureza filosófico-jurídico, de natureza sociológica, e de certa forma é o conteúdo espiritual que eles procuram, porque todo mundo está na Terra muito sozinho, há muita dor nessa Terra. Em todas as escolas do mundo, em todas as igrejas, em todas as praças. Hoje os shopping centers são as praças das cidades antigas. Nas cidades antigas nós íamos para a praça com segurança, ninguém tinha medo de ninguém, todo mundo se conhecia e na praça as pessoas se relacionavam. Mas nos shoppings as pessoas se sentem mais protegidas, é uma fantasia, é uma ilusão também. Mas todo mundo está procurando uma esperança, uma luz, uma mensagem de amor, uma canção bonita, alguma coisa que dê sentido à nossa vida, que nos dê motivo para levantar de manhã, para continuar nossa luta, para continuar nosso aprendizado. E os poetas têm esse dom de nos fazer bem dizer essa fase abençoada da infância. Quem de vocês não se lembra de um poema muito lindo de um poeta maranhense chamado Casimiro de Abreu, que há muitos e muitos anos nos disse: ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, no despontar da existência. Respira a alma, a inocência, como perfumes à flor. O mar é um lago sereno, a terra um manto dourado, a vida um sol estrelado, a vida um sonho de amor. Que auroras, que sonhos, que cores, que noites de melodia, naquela ingênua alegria, naquele estranho folgar. O céu bordado de estrelas, a terra
de aromas cheia, as ondas beijando a areia, a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância, oh, meu sol de primavera, que bela a vida não era nessa risonha manhã. Ao invés das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias da minha mãe as carícias e os beijos da minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, camisa aberta no peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Trepava a colher pitangas, subia a tirar as mangas, dormia à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que aurora, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. É essa eterna infância dos 8 anos do poeta Casimiro de Abreu que nós temos que buscar sempre, porque é essa criança que nos salva. Aquela criança cujo maior objetivo era ir atrás das borboletas azuis, com a camisa aberta no peito, despreocupada completamente com o que os outros iam dizer, pés descalços, os braços nus, correndo pelas campinas, era um livre filho das montanhas. E o que? Ia catar pitangas, colher as mangas, dormir à beira do mar. E um momento lindo em que ele diz, como tudo era tão simples na infância, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Por que essa criança está morta? Ela não está morta. De forma nenhuma, ela está dentro da gente. Essas crianças ainda somos nós. Não nos enganemos com as imagens dos espelhos que nos mostram cidadãos adultos, cidadãos de cabelos brancos ou com poucos cabelos, mulheres mais velhas. Não, é tudo ilusão. Aquela criança vive, é ela quem nos faz viver. Ela quem no momento de arroubo, o grande poeta Fernando Pessoa, que era médium e cujos espíritos que incorporavam nele eram chamados de heterônimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Em um dos seus poemas mais bonitos, um desses heterônimos diz, falando sobre o menino Jesus, no guardador de rebanhos, ele diz, no meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho como numa fotografia. Vi Jesus Cristo descer a terra. Veio pela encosta do monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela relva, a arrancar flores para as lançar fora e a rir de forma a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir-se de segunda pessoa da Trindade. No céu, me dizia ele, era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados com prego com cabeça e até com trapos à roda da cintura como os escravos nas ilustrações. Nem sequer o deixaram ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era um velho carpinteiro chamado José, que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo porque não era do mundo e não era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter, não era uma mulher, era uma Mara, que ele tinha vindo do céu, e queriam que ele, que só nascera de mãe, e que nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia em que Deus andava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi na caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, tornou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo pregado na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu e que serve de modelo para as outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou.
Ele mora comigo na minha aldeia. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz no braço direito, chapinha nas poças d'água, atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e corre a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as cores que há nas flores e mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que é um velho estúpido e doente que vive a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade fazendo meias. O Espírito Santo coça-se com o bico, pendura-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Ele diz que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvida. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem, mais nada, e por isso se chamam seres. Cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece, eu levo ao colo para dentro de casa. Ele mora comigo na minha casa, meio do outeiro. Ele é a eterna criança, é o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, é o divino que sorri, que brinca. E é por isso que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é essa minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E que o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. Damos-nos tão bem um com o outro que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos como num acordo íntimo entre a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, jogamos as 5 pedrinhas nos degraus da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedrinha fosse todo o universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixar cair-se do chão. Depois eu conto a história das coisas só dos homens e ele ri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem muita pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que a tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer arder aos olhos os muros caiados. Depois, o menino Jesus adormece e eu levo ao colo para dentro de casa e deito-o despindo lentamente. E como seguindo um ritual muito manso e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro de minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, põe uns de pernas para o alto, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sonho. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa e desce o meu ser cansado e humano e conta-me histórias. Caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há que ser ela mais verdadeira do que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Com esses versos, o poeta mostra que o menino Jesus de cada um é essa criança irreverente, que não tem essa formalidade que o adulto se reveste com ela. O menino Jesus de cada um de nós é a eterna criança, é aquele ser puríssimo, belíssimo, que sobrevive e que nos levanta na hora da dor,
Quando nós estamos tristes, caídos, desencantados com o mundo, é Ele quem nos acorda de manhã brincando nas orelhas, fazendo graça. É Ele que nos mostra a beleza das pedras, das ruas, dos carros, dos homens, das coisas mais triviais, banais e corriqueiras. É a criança que faz caúda pular aqui, que parece um menino de 6 anos, Moema. A Assunção nunca mais teve do que 8 anos. Nunca passou disso. Por isso que todo mundo fica bonito quando faz de conta que é criança. E quando se veste, quando coloca fantasias, nós voltamos novamente à infância. Não nos enganemos, é essa criança que nos salva. Por isso, o tempo do Natal é tão lindo. Por isso, na época do Natal, nós achamos tão comovente a manjedoura, onde o menino Jesus nasce, e o simbolismo da pobreza material. Não é a pobreza dos dinários, do ouro, até porque ele ganha presentes simbólicos de ouro, de incenso e de mirra, mas é a simplicidade das coisas. Ele não nasce numa grande maternidade, com uma equipe médica famosa. Ele nasce sozinho, nem uma parteira aparece. Nasce espontaneamente. E eu lembro que me comovia na infância quando a minha mãe me dizia que Nossa Senhora não tinha sofrido nada para ter o menino Jesus. Quando ela dizia assim, olha, ela foi dormir, quando acordou ele estava ao lado. Que parto maravilhoso, que coisa linda, né? É isso, o menino nasce de dentro de nossa alma, ele está aqui, ele está presente o tempo todo, nos inflamando, nos tocando o coração. E por que as crianças são tão presentes em nossa vida? Porque nós temos nos bons momentos tanto carinho e tanta paciência para com elas, porque nós também fomos crianças um dia desse. No meu livro da porcelana chinesa, há um texto em que eu conto de uma experiência muito forte, quando eu assisti meu filho mais novo morrer nos meus braços aos 2 anos de idade. É uma página chamada Acontecidos. Mas eu conto como se não fosse minha história, e não é minha história, é a história de todo mundo, tantas pessoas que passaram por isso, né? Eu conto como se fosse a história de uma terceira, eu sou apenas a narradora, uma mulher em casa com 3 filhos pequenos, o marido chega e vão conversar, e a criança mais nova, que tinha 2 anos e 2 meses, senta-se na beira da cama e vira-se para a parede. E ela, a mãe, muito sensível, corre para cima do corpo do filho e percebe que ele teve uma parada cardiorrespiratória, está já com os olhos virados fora das órbitas. E enquanto as pessoas no quarto, as outras crianças e o marido dizem, não toque, não toque, ela ressuscita com massagens vigorosas no peito e respiração boca a boca, até que ele volta, chamando por ela, e o leva até um hospital. E chegando no hospital, ele tem uma nova parada, e o médico da família, amigo, novamente faz o ressuscitamento. E como uma mãe muito jovem, que pregava que a vida não se acaba nunca, ela tinha certeza que se o filho morresse naquele dia, as pessoas do centro, do mundo em que ela vivia, iam exigir que ela não chorasse. Não, ela não vai chorar porque o menino morreu morto, faz parte da vida. Mas essa criança, para voltar à terra, foi uma luta. Tentou 3 vezes, na terceira tentativa também foi muito difícil. Foi preciso que o corpo da mãe tivesse um repouso muito grande. E ele nasceu com o lábio leporino parcial, e aos 4 meses de idade foi submetido a uma cirurgia plástica de muitas horas. Logo, era uma criança que tinha uma resistência cardíaca muito grande em tese. E na hora em que o médico dá a medicação, e a mãe fica só com o filho e fecha a porta, ela chora muito, a maior dor de sua vida, e percebe que a partir daquele momento, nada, absolutamente mais nada, poderia ser tão forte. E ela faz um pacto para que ele continuasse vivo, eles continuassem vivos, os 3, ela iria embora para sempre da vida deles. 2 anos depois, ela vai embora da vida desses 3 filhos, como se tivesse morrido para uma vida e nascido para uma outra vida. Quando essa criança pequena, quando eu termino o texto, eu digo que recolho essas anotações
do meu diário secreto e coloco em uma prateleira empoeirada para não trazer sempre à tona, porque não é para todo mundo que se conta uma história dessa. E os meninos todos aqui conhecem uma canção que eu fazia cantava para um dos meus filhos, quando ele era pequenininho. Dorme, menino lindo, dorme, dorme, meu bem. Hoje a noite está tão calma e um sussurro de ternura procura o mais além. Na concha dos meus braços quero ninar você. Lá no mundo há tanta guerra, no carinho desse canto eu quero te envolver. Essas crianças morreram para mim, para sempre. Essa criança para quem eu fiz essa música, eu não vejo fisicamente há 27 anos. Esses meninos moram dentro de minha alma. E para não estar com o papel de mãe deles, eu me tornei mãe de mais de 5.000 alunos. Troquei os filhos do corpo pelos filhos da alma, porque havia muita gente para cuidar dos filhos do corpo. Mas aqueles que eu iria encontrar pelo caminho, não. Aqueles não estavam sendo ajudados definitivamente. E aqueles estariam preparados para a minha mensagem. O corpo nasce do corpo, né? Mas o espírito vem de muito mais longe. Essa simbologia dos papéis que nós representamos na Terra, de pais, de mães, de filhos, de amigos, de vizinhos, tudo isso é uma necessária ilusão. É como se fôssemos todos um só ser. O grande Pai, o grande arquiteto do universo, o Deus Criador, com certeza nos olha com olhos diferentes dos olhos que nós conseguimos ter para observar o mundo. Nos olha com muito mais condescendência, compreendendo aquilo que nós chamamos de falhas ou qualidades. Tudo isso é tão relativo. O que realmente importa é esse sentimento bom que a gente tem quando se abraça, quando a gente encontra o outro e vê que o outro está triste e diz ao outro exatamente aquilo que ele estava precisando ouvir e que nós também vamos precisar ouvir em algum momento da nossa vida. Estamos num grande barco, navegando. O que é o planeta Terra, essa bola que viaja pelo imponderável, pelo infinito, se não um grande barco, navegando no Mare Nostrum, no oceano inominável. Nós somos, pois, companheiros desse barco, somos tripulantes do mesmo barco. E se falamos línguas diferentes, e se temos religiões diferentes, e se no Oriente agora o Islã, uma das 4 religiões adâmicas, está se levantando contra o povo do Ocidente, ora, eles são iguais a nós mesmos, palpitam da mesma solidão, da mesma dor, da mesma tristeza. O nosso maior inimigo aparente pode ser muito mais próximo de nós mesmos do que aqueles que nós julgamos muito mais perto, muitas vezes até ligado pelos laços do sangue, que até no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos que não são os mais importantes. Os verdadeiros laços são os laços da afinidade espiritual, da vibração. Quem será que escreve a nossa história? O grande dramaturgo divino, que sabe com tanto cuidado e com tanta determinação escrever o romance da vida de cada um de nós. Eu fiquei surpresa aqui quando conversei na entrada com Cleófas. Cleófas morou numa rua paralela à rua em que eu morei quando menina, em Jaguaribe, em João Pessoa, na Paraíba. Conheceu personagens com os quais eu compartilhei a minha infância. Conheceu o Zé Alemão, conheceu a Dona Carmelita, pessoas que também professavam a doutrina espírita. E na rua Aristarco Pessoa, vizinha à rua Joaquim Hartmann, onde ele morava e eu morava,
havia um castelo bonito que na minha infância me impressionava muito, Cleófas, porque eu fui lá muito menina e era um castelo que acho que até hoje me impressionaria se eu voltasse por lá. Porque foi construído, segundo a história, para um casal e o casamento não deu certo. E esse drama todo, né? Não deu certo e foi só por muito tempo abandonado o castelo. Era na esquina da Praça da La Vista. E depois virou Departamento Nacional de Trânsito, você lembra desse tempo? Depois, isso já foi 71, o lugar não estava mais lá. Estava não? Não estava mais lá, quando passou o Getúlio, não estava mais lá. Foi nos anos 60. Foi. Eu lembro porque meu tio João Montenegro morreu em 68 e o carro dele ficou lá muito tempo. Mas quando eu cheguei lá, não estava abandonado. O castelo estava Então foi abandonado depois dessa fase. Esses lugares da nossa infância pelos quais nós passeamos continuam vivos em nossa memória. Não são só os poetas, nem os filósofos, nem os religiosos que dizem. Os cientistas também dizem que essa perspectiva que nós temos do tempo é fantasiosa. O grande filósofo, o grande pensador, o grande físico, era um místico, Albert Einstein, discípulo de Madame Blavatsky. Albert Einstein, para tentar explicar às pessoas que o tempo é uma fantasia coletiva, ele disse: o tempo é uma ilusão. A divisão do tempo entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Mas para que a nossa mente material, tão limitada, tão reducionista, pudesse aprender a história do mundo, nós precisávamos acreditar em passado, presente e futuro. Mas na hora em que eu falo do castelo, eu falo para você da rua Joaquim Harman, da Praça Bela Vista, é como se eu estivesse lá. É como se aquele tempo que nós vivemos, coincidentemente juntos, ainda estivesse vivo. E como está vivo? E como está vivo. Gravado, tatuado na pele da alma. Então nós podemos viajar no tempo prazerosamente e só nos bons tempos, que quem quer viajar para tempo difícil, né? O tempo difícil nos ensina, mas fica lá no relicário dele guardado, mas nos bons tempos, o tempo do menino que andava a tirar pitangas e andava com a camisa aberta no peito, esse tempo da alegria da meninice não deve nos abandonar nunca. Essa pureza da infância é que movimenta o Natal. O que é que nos comove numa guerra? Numa guerra a gente assiste tudo. Imagens de homens matando homens, de tanques passando por cima de outros homens, de militares destruindo civis. Mas quando aparece uma criança morta nos braços dos pais ou de um soldado, imediatamente a humanidade chora. Há uma fotografia que inclusive consta na minha porcelana chinesa. Eu guardei, foi em 2004, o massacre de Beslan, não sei se vocês se lembram, na Ossétia, próxima à Rússia, uma província separatista. Foi numa escola, no primeiro dia de aula, as crianças vão para a escola com os pais e enchem a escola. E esses terroristas que eram separatistas, entram na escola armados até os dentes e prendem crianças e professores e pais, e eles ficam dias e dias prisioneiros ali, sem ter água, passando muita sede, até que o exército entra tentando salvar, e acontece uma tragédia, e morrem mais de 150 crianças, fora os adultos e as crianças que a gente nem conta. E no dia seguinte, o que emocionava muito era a quantidade de garrafas de água que as pessoas levavam e colocavam ali para aquelas crianças que tinham morrido, muitas delas de sede. E há uma fotografia que o jornal tirou e eu disse: meu Deus, essa é a nova Pietà. É o retrato de uma dessas crianças mortas no chão e a mãe ajoelhada dentro do corpo do filho com a mão aqui no peito, sem uma lágrima. Mas nos olhos dela você vê a dor profunda de alguém que se pergunta: por quê? A dor de uma criança, o sofrimento de uma criança nos comove a todos, mas passa tão rápido. Como passa rápido a infância, se nós deixamos de ver alguns amigos, 10 anos depois aquelas crianças já não existem mais, são outras pessoas, tornaram-se adultas.
mudaram a face, mudaram a expressão, mudaram o pensamento, algumas até transmigraram, né? Mudaram o próprio espírito. Eu tenho uma amiga que teve uma criança que mudou aos 4 meses de idade, ela viu quando trocaram o espírito dela. Isso na doutrina espírita nem se pode falar muito, porque ainda é um tabu, mas os budistas e os hinduístas acreditam muito nisso. E houve uma troca de espírito que até o corpo da criança mudou. Era uma criança que nasceu com o cabelinho bem preto, e depois dos 4 meses ela mudou a fisionomia, o cabelinho dela começou a ficar muito branco, e essa criança pulava da caminhonete em movimento. Ela é uma espécie de sobrinha minha, e ela pulava da caminhonete, e a mãe e o pai desesperados, sem saber o que fazer. Eu dizia: Érica, você não pode pular. Ela disse: mas no meu planeta eu vou. Ela dizia que no planeta dela ela voava. Ela era diferente de todas as crianças. Há imagens dela assim, com 1 ano e meio subindo no coqueiro, subindo no podão, parecia uma lagartixa. Pois está fazendo, amanhã faz exatamente 15 dias que eu celebrei o casamento dessa menina. Eu agora sou celebrante de casamentos. E porque o marido dela já tinha casado na igreja católica, não podia casar novamente na igreja católica, e ela pediu: eu quero que tia Valéria faça meu casamento. E imaginem um ambiente muito bonito, muitas pessoas, quase 500 pessoas para assistir o casamento dela, com roupas de casamento, né? Fantasiadas para o casamento. E eu lá fazendo o papel de padre ou de pastora. E começo o casamento deles exatamente por inspiração. Começo com uma poesia muito linda que fala: eu lavei as minhas mãos nas fontes puras, dos límpidos regatos fugidios, na transparência lúcida dos rios, no clamor das místicas alvuras. Eu lavei as minhas mãos das amarguras, dos cumprimentos pérfidos e frios, dos gestos dolorosos e sombrios, das carícias ilícitas e impuras. Manicurei-as no fulgor dos astros, olhando com desprezo os velhos rastros, todos na busca de prazeres vãos. É que eu vivo sozinho, e tão sozinho, sonhei à noite encontrar o teu carinho, e sonhando toquei as tuas mãos. Assim começou a cerimônia de casamento. E eu conclamei os presentes a compartilhar com os noivos aquele momento tão lindo, quando na terra dos homens as pessoas se reuniam para coisas tão tolas e superficiais. Eles estavam se reunindo ali para jurar amor eterno. Depois das prédicas, cada um fez os seus votos belíssimos, muito emocionados, e essa plateia toda chorava do começo ao fim, mas um choro bom, né? Um choro de muita alegria, de muita emoção. E o noivo, uma criatura muito linda, tinha pedido ao passarinho que desse força a ele, na hora que ele, para ele não chorar, o passarinho: vou ficar olhando para você, para não chorar na hora do casamento, para não fazer feio diante do altar. Só que quem mais chorava no casamento era o passarinho. Ainda bem que o noivo não olhou para ele, olhava para mim, porque ele estava muito emocionado. A emoção de todos. Que coisa linda que aqueles jovens ainda desejem formar uma família, confiem no amor e prometam amor eterno, amor para sempre. Porque o que existe é o momento presente. Para sempre é agora, é aqui. Eu prometo amar você agora, enquanto eu sou eu, enquanto eu estou de posse do meu entendimento. Eu acompanho muito minhas redes virtuais agora, o Centro Espírita Amor ao Próximo, né? Então, as redes virtuais, o Facebook, por exemplo, para mim é uma dimensão espiritual. Então eu sei tudo o que acontece com o Tiago, com Camila, com o Valdenor. Sei tudo que vocês estão passando pelas notícias, as fotografias, onde estão viajando. Eu percebo até se estão tristes, se estão alegres. E essa conexão é uma conexão espiritual. Olha, eu sonhava com isso há 30 anos. Eu tinha sonhos exatamente com o que acontece agora. E eu lembro que nos sonhos eu usava uma espécie de máquina de escrever e que escrevia nas paredes. Aparecia como numa tela gigantesca, mandando recados, o que hoje aparece na tela virtual.
Ou seja, a rede social é uma rede espiritual, onde nós vivemos de tudo. Até na época das eleições as pessoas brigam, se degladiam, sem saber nem o que estão fazendo, né? Porque, na verdade, todos estamos vibrando atrás de uma coisa boa em comum. Todos queremos a mesma coisa: a paz, a segurança, a prosperidade, a honestidade. Nós queremos que o mundo não tenha corrupção. Em direito usa-se a expressão corrupção até para os crimes contra a natureza, o direito ambiental. Corromper é apodrecer. A água corrompida é água pútrida, que não pode ser bebida. A água não pode ser bebida. Corromper água, sujar água, tornar uma água não potável é um crime. Um crime contra a sociedade inteira. Então todos nós sonhamos com o fim dessa podridão do egoísmo, das pessoas tirarem sempre um naco do dinheiro público, que é arrecadado de cada cidadão. Tudo que nós compramos no mundo material tem um naco dele que é dado para o Estado. O Estado não produz nada. Nem o pequeno município, nem o Estado membro, nem a federação não produzem nada. Vivem desse dinheiro, dos nossos impostos, do nosso trabalho. Então todos nós sonhamos com uma coisa só: honestidade, determinação, e que todos sejam tratados igualmente. Mas nós queremos exatamente isso, uma coisa boa. Então, se alguns acreditam que uma coisa boa vai ser proporcionada pelo partido X e outros acham que vai ser pelo partido Y, é natural que haja uma certa paixão, mas essa paixão é irracional. Assim como também é irracional a paixão por um time de futebol. Mas vá dizer isso para um flamenguista, para um corintiano, né? Porque o que é um time de futebol? É só um nome, uma história. Os jogadores mudam, o tempo muda, as histórias mudam, e o time é apenas algo que está na nossa imaginação. Nas redes sociais, nós discutimos a vida, as coisas que acontecem no momento, debatemos, não porque queremos a verdade, mas porque queremos vencer o outro na argumentação. Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você, você não sabe disso, disso. E quantas vezes eu sou chamada na rede social como se estivesse em sala de aula: professora, corra aqui na página de fulano que eles estão numa briga, num pega danado. Aí eu vou fazer a mediação entre eles, como se fosse em espírito. Imagine, como se estivéssemos todos desencarnados e eu fosse para lá fazer uma doutrinar: calma, meu irmão, suba, essa terra não lhe pertence, esse corpo não lhe pertence. E eles terminam, não sei se até por vergonha, diante das coisas maiores que eu evoco na hora. Olha, nós somos irmãos, ninguém tem certeza de nada, a argumentação é importante no campo jurídico, é importante argumentar, mas muito mais do que a vitória, nós devemos procurar a verdade das coisas. E na hora em que um argumento poderoso e sábio nos mostrar que nós estávamos enganados, que coisa boa que a gente reconheça, que crescimento quando reconhecemos que estávamos com uma argumentação falha ou falível. Mas às vezes nós somos espíritos tão teimosos que dificilmente reconhecemos essa nossa falibilidade. Como todos estamos nesse mesmo barco, navegando nesse horizonte encabelado. Mas, meus queridos, nessa noite bonita, onde muito antes de chegar aqui fisicamente, eu já conversava com o Wilson Assunção e passarinho lá fora, dizendo isso: a reunião já aconteceu. Tudo isso que nós estamos vivendo agora lá já é aqui. Esse momento de agora é como se fosse um passado. Para mim é um déjà vu. Eu já vi todas essas expressões, é como se todos nós já tivéssemos vivido isso e estivéssemos apenas agora recordando, lendo as páginas de nosso passado. Imaginemos que estamos no ano 2157, já reencarnamos umas 2 vezes pelo menos, e estamos lendo a história de nossa vida em algum romance mediúnico, não mais em papel, mas escrito numa coisa do futuro, leitura talvez nas paredes projetadas, contando que no dia 21 de novembro do distante ano de 2014, no Centro Espírita Amor ao Próximo, esse grupo estava reunido falando sobre a noite do Natal,
falando sobre a criança, a eterna criança, o Deus que faltava, olhando para a simbologia da generosidade de Papai Noel, que dá presente a todo mundo. E todo mundo acredita, né? Que ele vem, que traz um presente. Nós precisamos acreditar nessa simbologia da generosidade do bom velhinho. E aproximando-se do Natal, para nos despedirmos essa noite, eu lembro de uma canção que eu também recebi por inspiração e que todo mundo aqui conhece, e que na verdade a música original é do White Christmas, uma música americana imortalizada por Bing Crosby. E eu coloquei uma letra ainda na adolescência que diz: as estrelas cintilando cantam a chegada do Jesus menino. Vive no mundo um sonho de um Natal de amor e calma, de paz em nossa alma. Nasceu Jesus. Nesta noite singular e bela, todos os ninhos estão aquecidos, os animais pequeninos se aconchegam docemente, a paz se faz presente, nasceu a luz. Mas a noite de Natal termina e os homens logo desconhecem aquele meio nazareno que chegou na noite mansa, trazendo a esperança, Jesus Senhor. Os pequeninos menestréis da luz bebem cantando nessa noite linda. Peregrinos, não esqueçam a mensagem do menino. Jesus, doce rabino, nos trouxe o amor. Que Ele nos traga, pois, o amor, e que Ele nunca se afaste de nossa alma. Ficou todo mundo abestalhado? Foi. Queríamos mais. Queria mais, ela. Já gravou, né? Pois é. Então a gente tem muito que agradecer, né, a Maria por esse presente de Natal antecipado. E ela ainda trouxe, se alguém quiser o livro, ela ainda tem livro aqui para autografar e vender. Chora. Mas é tempo que essas lágrimas brincam nos meus olhos, mas não quero sair. Tá bom. Queridos irmãos, depois dessa fala tão linda da nossa queridíssima Maria Valéria, sagrada irmã, acredito, não temos mais nada a dizer. Eu, da minha parte, só posso dizer que as minhas palavras são paupérrimas para dizer todo o paupérrimo. Além de dizer muito obrigado, Deus, Pai de amor, infinita bondade, Mestre Jesus, agradecendo de todo o nosso coração a todos os guardiões espirituais
que estiveram conosco, que estão neste momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ao público presente, como a Assunção disse, nós estamos numa turnê de lançamento, 6 lançamentos na última semana. Concluímos os 2 últimos em Natal, agora no final de semana passado. Lançamentos em que nos trouxeram muita alegria de poder partilhar com essas pessoas queridas espalhadas por essa pátria do Cruzeiro, dessa mensagem da Escola Magnética, a nossa querida irmã Rebeza. E é o meu privilégio tê-la como companheira. Muito bem, terminando em Natal, nós já estamos fora de casa há 20 dias. Já sabíamos que o último lançamento seria em Natal, não sabíamos que seriam 2, porque a casa não coube. E requisitaram que nós pudéssemos ficar no dia seguinte, no domingo, e assim o fizemos. Então foram 3 lançamentos seguidos no fim de semana, tendo sido na sexta-feira em João Pessoa, talvez o mais emocionante deles, porque era o retorno de Valerinha, de Agrimar, como ela era conhecida, na Jaguaribe de Cleópolis, na Aristarco Pessoa, quando ainda uma menina, aos 16 anos, assumiu esse trabalho espiritual na casa dos pais, no quintal da casa dos pais, e esse lugar ficou conhecido como Quintal de Agrimar. Agrimar é o pai dela. Então vocês podem imaginar a ocorrência de pessoas, de dezenas, aos sábados, a essa reunião, para assistir o mentor espiritual dela, por sinal se chama Cleópolis, a trazer essa mensagem maravilhosa, e homens de idade, pessoas de mais idade ouvindo essas prédicas de uma menina de 16 anos. Então foi talvez mais emocionante por isso, porque Valerinha estava voltando às suas origens, à sua cidade natal, onde ela tem esse filho terra que nós todos temos com a terra-mãe, onde nós nascemos, tenha sido uma metrópole, tenha sido uma aldeia. E lá, reencontrando pessoas dos anos 70 que frequentavam o Quintal de Agrimar. Então imagine a emoção de hoje uma mulher de 57 anos, 50 poucos anos, reencontrando aqueles de então, já agora octogenários, nonagenários, que não saem mais de sua casa por hipótese nenhuma. E ao saber que Valerinha estava em João Pessoa aquela noite a lançar um livro, saíram de suas casas, vestiram seus ternos, pegaram suas bengalas, levaram pessoas, netos, bisnetos, a encorá-los e foram a um grande auditório da reitoria da Universidade Federal que nos recebeu de braços abertos para fazer esse grande lançamento. Foi sexta-feira. Pessoas que nós não víamos há 20, 30 anos. Então foi um reencontro muito bonito. Muitas delas conhecidas de Assunção, de Wilson, que frequentavam e que foram membros e que foram partícipes da construção da Casa do Caminho, aquela comunidade que vocês sabem foi construída ainda nos anos 80 na cidade de Sousa, na Paraíba. Hoje já morando em João Pessoa há muito tempo, alguns deles aposentados, tivemos a oportunidade de nos reencontrar. E interessante, a geração seguinte, as filhas dessas pessoas, os filhos dessas pessoas agora, homens e mulheres feitos, já casados, já com filhos, e nós os temos visto crianças de 4, 5 anos, e eles e elas chegavam para nós e diziam: eu lembro muito de você, eu tenho muita lembrança da Casa do Caminho, como grava na criança que nos trouxe essa noite as imagens, as cenas que vão constituindo o homem do amanhã. Pois bem, estávamos nós nessa turnê, sabíamos que Natal seria o último lançamento, e eu dizia a Mimi:
Mimi ia comer machão. E eu dizia a Mimi, não, nós não vamos de Natal para São Luís de uma vez. Vamos por Fortaleza, vamos ter com os meninos mais uma vez, dar oportunidade àqueles que no lançamento passado não puderam estar presentes por alguma razão, e se assim o quiserem, fazer a aquisição de porcelana chinesa, ter um autógrafo essa noite. Continuo com uma maquinetezinha de cartão de débito e de crédito para aqueles que vieram desprevenidos. Portanto, aqueles que assim o quiserem, eu estarei daqui a pouquinho, vou organizar uma mesinha ali e farei a venda e Mimi fará o autógrafo para vocês, a porcelana chinesa, que nada mais é que um pedaço da vida dela que vocês podem levar consigo para essa jornada, essa aventura que nós chamamos de vida. Um beijo, um abraço grande a cada um de vocês e que a criança trazida essa noite continue com cada um de vocês. Obrigado.